Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos, à nossa correção de nossas atividades do mês de novembro. Então, nós vamos fazer as correções, dos exercícios que foram pedidos para vocês realizarem. Então, agora nós vamos fazer apenas, então, a correção, uma vez que nós já fizemos toda a explanação das duas aulas, durante as nossas lives, no mês de novembro. Então, as nossas correções vão se basear nas aulas. Na primeira aula é sobre identidade cultural, que foi no dia 17 do 11. E a nossa segunda aula são as teorias étnicos raciais, que foi no dia 23 do 11. Então, vamos lá, meninas, para nossas correções. Bom, gente, então, começando então a nossa correção na nossa primeira aula, que é sobre identidade cultural. Então, foi pedido para vocês definirem o que seria identidade cultural. Então, a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua história. Seria então a consciência de pertencer a determinado grupo que aproxima os indivíduos em certa sociedade. Então, eu coloquei para vocês um mapa mental, na lista de exercícios, para que vocês observassem esse mapa mental e desse mapa mental vocês tirassem 5 elementos que compõem nossa identidade cultural. Então, nós podemos colocar que a língua que falamos, por exemplo, é algo que caracteriza um país, uma nação, um povo. A cor, a raça, a religião, os costumes, a vestimenta, a culinária, a música, tudo isso vai nos identificar como a nossa cultura, a nossa identidade cultural. No próximo slide agora, então, a gente vai ver, então, esse mapa mental que eu coloquei para vocês. Então, veja bem, ó. Então, nesse mapa mental, são os elementos, de identificação de uma cultura. Então, nós podemos ser identificados pela nossa cor e raça, pela nossa religião, pela nossa língua, pelo nosso vestuário, pela nossa música e dança, pelas manifestações festivas, de um determinado grupo, pela nossa disposição ou nossos tempos livres que nós temos, pela nossa gastronomia, ou seja, pela nossa culinária, pelas nossas habitações, nossas casas, nossas moradias, nossos usos e costumes e também pela nossa história e patrimônio. Foi bem falado, do nosso patrimônio histórico de Goiás, como nós temos Pirenópolis, nós temos Pirinópolis, Goiás Velho, e outros patrimônios, históricos que faz parte do nosso estado. Então, vamos lá. A terceira questão. Escreva sobre as consequências da imposição cultural. Então, o que é imposição? A gente colocar, tentar colocar nas pessoas achando que só a nossa cultura, que é a cultura válida, a cultura verdadeira. Então, eu coloquei o seguinte, que essa diferenciação pode gerar o quê? Tendências etnocêntricas. O que seria etnocentrismo? É a gente pensar que só a nossa verdade, por exemplo, só a nossa cultura, só a nossa religião que é a certa, só a nossa língua que é a verdadeira. A gente tem como exemplo, os bárbaros, os povos, os romanos, na história antiga, que achavam que somente a sua cultura que era certa. E todos os povos que estavam além do Império Romano eram chamados de bárbaros. Então, isso é exemplo nítido de etnocentrismo. Seria assim, somente seria a nossa etnia que é a verdadeira, é a certa. Exemplo, teorias sociais racistas. O colonialismo do século XIX, no qual justificava as ações imperialistas na África e na Ásia, e também sobre os povos indígenas e negros nas Américas. Esse colonialismo era justificado, então, pelos europeus. Eles se achavam, então,
um país, uma etnia assim, superior às outras raças, outras etnias. Ainda hoje, gente, a imposição cultural e a não aceitação do ser diferente acaba acarretando em milhares de casos, até de tentativa de suicídio por pessoas que são, às vezes, discriminadas, né? E colocada, né? À margem da sociedade. Muitas dessas tentativas ocorridas com êxito, que remete aos tempos de colonização do Brasil, onde milhares de indígenas e afrodescendentes se suicidaram. Por quê? Porque eles não suportavam aquela imposição cultural feita pelo homem branco. Número 4. Comente a afirmativa. O Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, composta por diversas formas de organização social. Então, no Brasil, com indivíduos tão diferentes entre si, seja pela cor da pele, seja pela classe social, seja pela região onde moram, o estilo de vida que expressam. Então, existe assim um racismo difuso e uma discriminação velada, ou seja, é camuflada, né? Que expressa assim muita intolerância no nosso cotidiano, ok? Continuando. Então, nós vamos passar agora para, dando continuidade na nossa identidade cultural, que são as teorias étnicos raciais. Então, eu pergunto para vocês, como podem ser caracterizadas as teorias racistas no século XIX? Então, as teorias racistas, ou raciais e o darwinismo social serão utilizados pelas potências europeias para legitimar a dominação sobre a África e seus habitantes. Foi o que nós falamos, então, na aula passada e dando continuidade, né, ao nosso assunto da nossa aula de hoje. Então, os europeus, eles se afirmavam, né, como seria assim, como um povo, né, de nação, assim, superior aos outros, e para quê? Para dominar toda a África, a Ásia, impor, né, fazer toda a divisão sobre, fazer toda a divisão desse continente com as potências europeias, seria no caso, seria a França, que teve, assim, que dominou, né, vários países do continente africano, a França. Nós podemos colocar também a França, a Espanha, a Holanda, tá certo? Então, a propagação desses valores serão fundamentais no processo de colonização. Quais esses valores que a gente coloca aqui? Falsos valores, é claro, né? Pejorativo, né? Valores pejorativos, de que eles irão perpetuar visão distorcidas e preconceituosas sobre o continente, desobrigando assim os grupos dominantes europeus a tratar os demais grupos como humanos, já que os consideravam inferiores. Então, seria assim, todo o etnocentrismo, então eles jogavam toda aquela concepção etnocêntrica de que a etnia, né, superior seria a etnia branca, a raça branca, o europeu, sobre os demais países, sobre os demais continentes, principalmente da África, da Ásia, nesse período do século XIX. Então, a segunda questão, como foi defendida a escravidão pelos brancos no Brasil? Aqui seria já o quê? A colonização portuguesa aqui no Brasil, já no período da colonização, no século XVI. Eles defendiam que os negros eram naturalmente mais fortes que os brancos, forjados para o trabalho braçal. Então, eles seria, como nós falamos, né, um preconceito camuflado, velado, né? Para quê? Para disfarçar, né, toda aquela ação, né, de escravidão que eles faziam sobre os negros. Quais as políticas racistas colocadas em prática depois da abolição da escravatura? Nós sabemos, né, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, foi em 1888. Mas mesmo assim, né, aquelas políticas racistas não foram abolidas, continuaram veladas, camufladas. Então, um exemplo foram os acordos de imigração feitos
com países europeus para trazer imigrantes para branquear a população. Então, um sociólogo Batista, né, ele afirma que a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto da diferente da atual. Seria, por quê? Porque na miscigenação havia muitos pardos, né, de cor mais escura, né? As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco dessa população, acabarão, depois de um certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Então, ele fala assim da necessidade de trazer o quê? Trazer imigrantes, principalmente italianos, né, alemães para o Brasil, para branquear, né, a nossa gente, né, porque nós estávamos, o Brasil era assim, um país assim, bastante miscigenado. Daí, então, a necessidade da imigração europeia, que ele fala. Já Florestan Fernandes, que foi um sociólogo, que defendia muito, né? Ele era contra mesmo esse preconceito racista. Ele falava assim, que logo após a abolição, não teve nenhuma preocupação com relação aos negros. Por quê? Porque a preocupação pelo destino do escravo se mantivera em foco enquanto se ligou a ele o futuro da lavoura, enquanto ele trabalhava. Acabou o trabalho, aboliu a escravidão, eles não eram obrigados mais a trabalhar na lavoura, então Florestan faz essa crítica, que acabou o compromisso, então, do colonizador com relação ao colonizado, com relação seria assim, ao trabalho escravo, né, que eles faziam. Então, o negro, então, seria assim, solto à sorte, né, solto ao que eles mesmos podiam fazer, assim, eles não tiveram nenhum amparo legal, nenhum amparo até efetivo por parte dos brancos, por parte principalmente dos portugueses. E hoje, como está essa problemática com relação ao preconceito racial no Brasil? Apesar de todos os esforços feitos desde 1888, quando a escravatura foi abolida no Brasil, a segregação e os preconceitos raciais ainda estão bastante presentes na nossa sociedade. Os casos se multiplicam, principalmente, gente, quando a gente vê, então, muitos casos, né, que são feitos pela mídia, porque hoje em dia pela internet, então a gente pode perceber muito isso e pode ter acesso a todo esse tipo, né, de preconceito que ainda vigora no Brasil. Ok? Então, muito obrigado, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão entrar, então, né, na nossa sala de aula de sociologia para nós tirarmos todas essas dúvidas. Então, muito obrigado e até mais.